eu fui uma ficha que não foi jogada fora. Sim. Entende? Uhum. Entende? Porque esse cara deu. Eu sou fruto do radical. Sim. É por isso que às vezes quando ela fala, pô, Robin, você fala muito no radical. Não, porque eu sou fruto do radical. Sim. Lá quando eu saí de lá, eu enxerguei em mim que eu não era nada, que eu não fazia nada para Deus. Eu pensava que eu era alguma coisa. Eu costumo dizer que Jesus é o único que transforma lixo humano. Eu me considerava um lixo humano. Tá no ar o Radical Cast. Tem radical aí? Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Maia. E eu sou a Maia, casada pra sempre com o Firmo. E antes de começarmos, já queríamos trazer para vocês uma indicação, né? Ativa o sininho Se inscreve no canal. e compartilha para todo mundo. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com um casal super especial, que é o Robinho, né? Não consigo chamar de outro nome, tem que ser Robinho. E a Valéria, gente, sejam muito bem-vindos. Antes da gente falar, assim, eu acho que o mais legal do que a gente contar é vocês contarem a história de vocês. Então começa por você, Robinho. Conta quem você é, pra quem não te conhece. Eu sou o Robinho da Valéria, fiquei com inveja, né? Sou o Robinho da Valéria. Eu sou a Valéria do Robinho. Isso, nós também somos casados para sempre, né? Então, Maiara, Firmo. Meu nome é Robson Arias dos Santos, né? Conhecido como Robinho, mais conhecido. Sou membro da Primeira Igreja Batista de Vila Kennedy, o qual nasci lá, me criei lá, passei boa parte fora e hoje me encontro novamente lá na igreja. Sou pai de 3 filhos, Murilo, Marlon e Maico, um casado com a Valéria. 4 netos? Sim. 4 netos. Que mais? E é isso, sou radical de verdade na veia, desde 2014. 2016. Benção. E você, Valéria? Eu sou a Valéria do Robinho, né? Eu sou de outra denominação. Quando eu conheci o Robson, ele estava afastado. Eu não conhecia Jesus quando conheci ele. Aí, assim, eu vim de uma vida muito sofrida, né? Eu não tive uma estrutura familiar. Minha família era desestruturada. Meu pai é alcoólatra. Minha mãe, assim, não tinha diálogo com os filhos. Aí, quando meu pai morreu, eu era adolescente. Minha mãe teve que trabalhar fora. Eu fiquei meio que largada, né? Os vizinhos tomando conta de mim. Eu, com 14 anos, eu já me encontrava sendo mulher de traficante. Aí eu tive uma vida muito sofrida com ele. Ele morreu, eu fiquei grávida. Foi quando eu conheci o Robson logo depois, um ano depois. E quando eu conheci o Robson, eu vi que ele era de uma família evangélica. E eu tinha muito temor a Deus, desde a minha infância. Os vizinhos na minha rua tinham uma igreja, Assembleia de Deus. Eles me evangelizavam muito, assim. Eu até ia quando era criança, mas depois que ficou adolescente, não queria, não conseguia, mas eu tinha vontade. Aí, quando eu conheci o Robson, devido a ele vir de uma família evangélica, e ele comecei a visitar a igreja junto com ele. Só que ele era aquele crente que era na igreja uma coisa, tocava no louvor, equipe de louvor e tudo, e lá fora fazia tudo errado. Mas como eu não entendia muito, para mim ele era o homem perfeito, assim, né? Totalmente diferente do que eu vivi e conheci atrás. E aí a gente foi logo morar junto. Aí depois que veio também as lutas, né, com ele, né, de muitas coisas que ele estava casado, mas queria viver uma vida de solteiro. Aí aquilo eu não aceitava, eu já estava com um filho dele também, aí no caso eu já me encontrava com 2 filhos, e eu querendo também fazer a mesma coisa que ele fazia, e a gente brigava muito, era muitas brigas. Até ele voltar, né, a ter a vida com Deus, a gente passou muitas tribulações. E o seu lado da história, Robinho, agora conte pra gente. Realmente tudo que ela falou
pura realidade, né. Assim, eu já fui totalmente ao contrário dela. Eu nasci, como falei, né, meus pais da igreja batista, fui criado dentro da igreja batista. E aos 18 anos, quando eu ingressei no quartel, eu queria conhecer o mundo. O que ela foi ao contraste, entende? Então, quando eu a conheci ela fora da igreja. O que eu queria conhecer, Uhum. entendeu? Que eu tinha sede de conhecer o lado, né? E eu me lembro muito bem, eu nunca tinha colocado a mão em uma arma. Nunca tinha colocado a mão numa arma. Eu entrei pro quartel e a sagacidade do outro começou aí. Eu lembro que eu participei de um IPT, que é uma instrução de tiro, e eu fui o melhor atirador do batalhão. E aí: "Você mora onde?" Aí eu falei onde eu morava, o cara: "Ah, é por causa disso". Eu nunca tinha botado a mão numa arma, filho. Uhum. Aquilo já começou a me deslumbrar ali. Companhias e outras coisas a mais, que aquilo começou a me sinalizar. Quando eu a conheci, eu conheci a Valéria como ela falou, né, ela era uma pessoa, assim, até como é que eu vou falar, assim, temida como mulher, até porque era esposa do camarada que era um dos donos lá da localidade e tal. Então isso aí acabou vindo em mim uma responsabilidade de manter aquele personagem, vamos dizer assim, tá entendendo? Só que eu nunca tinha ouvido dela isso, Uhum. que ela não queria mais isso, e eu achava que eu tinha que manter aquilo ali, sabe. Então aí a coisa começou a degringolar, entendeu. E aí comecei a fazer várias peripécias, sair da igreja, como eu tinha dito, e a nossa vida começou a muitos problemas, né, até a questão, assim, de traição mesmo, sabe. Foi uma coisa que, graças a Deus, o radical também tem participação nisso, né, porque é algo que eu trabalhei com isso e, graças a Deus, consegui superar, mas realmente a nossa vida foi muito, muito, muito complicada até chegar no eixo, entende? Imagina. Entendo. E assim, a gente tá vendo aqui vocês hoje, a gente entende que houve uma restauração, né? Sim. Então contem pra gente como foi essa restauração, como começou, como vocês voltaram à igreja, onde entrou o radical nessa história. Na realidade, a Valéria não teve essa volta na igreja, porque como ela mesmo disse, né, Valéria, a Valéria nunca tinha Sim. tido como eu. Uhum. Eu era um membro, como ela mesmo falou, como até lá no Radical, para quem conhece do meu testemunho, eu falo do meu testemunho no Radical sobre isso, referente a eu estar dentro da igreja, mas eu estar caminhando a passos largos para o inferno. Uhum. Entende? Na realidade, nesse meu período da igreja, a minha intenção, eu queria agradar a minha mãe, ainda não tinha ela, sabe? Então, mas eu não era convertido, eu não tinha encontro. O mesmo encontro que ela não tinha, eu também não tinha, mesmo eu estando dentro da igreja. Que não era o problema, não era a igreja, entende, filho? E sim comigo. Sim. Sabe? Então eu não tinha esse encontro. Então, na realidade, eu fui ter depois, mas eu tinha uma convivência dentro da igreja, EBF, estudo bíblico, todas essas coisas até que a Batista exercita, Uhum. diferente do dela. Sim. Ela veio, no caso, a conhecer Jesus depois, né? Uhum. Eu já não estava naquele tempo da ignorância, igual a Bíblia diz, né? Uhum. Mas ela sim. Então aí depois aí ela acabou ela se convertendo literalmente, verdadeiramente, primeiro do que eu. Sim. Entendeu? Até então eu tinha só minha mãe como orando por mim, né? Uhum. Como diz o provérbio, né? Mãe de joelho, filhos de pé. Então, Sim. depois disso aí, eu passei a ter a Valéria também nesse mesmo processo. Uhum. O diabo investiu muito forte, separação, e ela sempre eh, orando por mim, entendeu? Inclusive, uma coisa que até que eu admiro bastante, sempre que eu tenho oportunidade eu toco nesse assunto, revelado por ela mesma, pode falar com bastante propriedade, que ela tinha um pastor que todas as vezes que o encontrava, né, na igreja, claro que lembrava: "E o esposo? Uhum. Ah, continua perdido". E as palavras dele qual era? "Você continua amando ele? Lute por ele". E ela perseverou e ao final de tudo, não é isso, Valéria? Sim. Ou Como eu foi, Valéria, lutar por isso? Então, assim, como eu sempre quando eu ia ter, né, assim, um aconselhamento, né, com o meu pastor, ele me orientava a lutar pelo meu casamento, que eu tinha uma família, que era o mal que queria destruir, né. E eu também queria uma família, queria ter a família que eu não tive, né, que eu já estava com já 3 filhos, né. Uhum. Aí eu falei assim: "Não, eu decido lutar pela minha casa, pela minha família", e quando eu
né, tive já esse encontro com Deus, eu vi que ali eu tinha que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas seriam acrescentadas na minha vida. Uhum. E fazia parte dessa que eu buscava, né, na minha, ter ele convertido, uma família estruturada que eu não tive, e eu sabia que Deus ia acrescentar isso. O que eu tinha que fazer era me entregar para Deus, né? Caminhar, obedecer. E ali foi acontecendo naturalmente, aos poucos, né? Eu fui tendo uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, e fui buscando, lutando por Ele, crendo nas promessas de Deus, né? Que crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Sim. Então eu fui na minha caminhada seguindo. A gente foi. Deus foi trabalhando aos poucos, né? Aí, como veio o radical, aí foi onde que eu vi mais mudança, né? Na vida dele, quando ele foi pro radical, porque ele era uma pessoa muito nervosa. Galera, tinha uma dúvida. Como é que foi? Onde é que entra o radical nessa história? Como é que foi a ida do Robinho? Explica pra gente, por favor. Quando ele foi no radical, ele chegou transformado. Eu vi ele bem, bem aquebrantado. Uhum. Aí eu até fiquei curiosa de querer ir. Eu tinha um pouquinho de medo, assim, porque ninguém falava direito o que era, né? Uhum. Mas eu fiquei bem curiosa. E a gente estava passando um período muito difícil quando ele foi no radical. Inclusive quando eu fui também, né? Uhum. Mas eu vi uma mudança muito grande na vida dele. Uhum. Que bom. E foi uma mudança que ela conseguiu perceber, então, como foi a sua experiência no radical, Robin? Porque na realidade, quando ela fala dessa mudança aí, desse período, foi mais ou menos assim, né? Na realidade, devido a esses meus altos e baixos, igreja, sai e volta, não é que as pessoas desistiram de mim, irmãos, não é isso. Mas que quando você está, a Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Quando você sai, vem 7 vezes mais, né? Então as pessoas até, porque eu sempre cortava, né? E aí eu lembro que o meu irmão, eu tenho um irmão meu, que na verdade ele pagou pro Marlon, né? Deixa eu ver, pro Marlon, isso, o meu filho, o filho do meio, né? O Marlon. Ele pagou pro Marlon ir no radical. Convidou o Marlon e pagou pro Marlon ir no radical. Só que nas vésperas, na semana, se eu não me engano, do radical, houve um ocorrido, uma coisa muito séria que aconteceu, e acabou que ele foi preso, o Marlon. Só que, na realidade, não estava só o Marlon, estava o Marlon e o mais novo nessa ocorrência. Na realidade, não foi nem tão o Marlon que ocasionou isso, mas ele estava com o carro e os policiais perseguiram, mataram 2 vizinhos meus dentro do carro que estava de passageiro, a Valéria presenciou tudo, uma situação muito complicada. Mas, resumo, então, o Marlon seria a ficha pronta do radical. E na segunda-feira aconteceu isso. Então, o Marlon devia ter sido preso, o Marlon não poderia mais ir para o radical. O que eles fizeram? Passaram a ficha rapidamente para o Michael, não é isso? Só que o Michael, o mais novo, ele estava no processo. E acabou que, quando chegou na delegacia, que os policiais viram que não era o Marlon, mas ele continuou preso. E até porque ele já tinha outra passagem, estava de pulseira. E aí eles decretaram prisão preventiva para o Michael, o mais novo. Então nós tínhamos o filho do meio, o Marlon, preso. Nós tínhamos o filho mais novo com mandato de prisão. E quando foi na sexta-feira do radical, o Michael, ninguém achava o Michael. Ou seja, essa ficha do radical ficou vagando. E aí, 44 do segundo, vamos levar quem? Robson. Vamos tentar. Aí veio o convite para mim. Pô, Robson, vamos. Radical. Bem, aí vamos lá. Pelo que eu contei, um camarada criado na igreja, um camarada, por mais não ter sido convertido, mas que tinha temor. O temor eu tinha. E nessa época você já estava na igreja ou não? Negativo. Estava totalmente fora. Na mão do outro. E aí o que acontece? E aí a Valéria, sim. Valéria orando por você. Exatamente. E aí veio o convite. Pô, Robson, vai você. O que eu pensei? Né? Por mais a gente não estar seguindo a risca o que a Bíblia, né, o nosso manual diz, eu entendi o quê? Poxa, né, Valéria? Isso aí é um propósito para ir para a igreja. A Valéria também não sabia, vai. Quando falou em radical, pensou, chega lá vai ser um culto, e aí lá você vai pedir pelos seus filhos e tal. E aí eu dei meu nome e fui. Aí quando eu cheguei no radical, aí
não precisa... Que eu cheguei, que eu me deparei com tudo aquilo lá, eu não estava, na realidade, preparado, entre aspas, pelo problema que eu estava. As pessoas de lá não sabiam que eu estava acarretando, porque eu fui lá para sexta-feira como? Um filho preso, outro filho com mandato, indo para um culto. E aí realmente acabou batendo um contraste, e realmente eu dei muito trabalho. Muito, mas muito trabalho lá, né? Mas lá, eu saí de lá com uma promessa, entende? Que Deus ia restaurar a minha família, que Deus, eu iria ver o meu filho que estava preso solto, o meu filho estava com mandato, ou seja, eu saí com essa expectativa do radical. E assim eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa radiante, né? Falando para Valéria, já mostrando a diferença, porque na realidade o meu radical foi no domingo, na roda só. O tempo todo eu dei trabalho, o tempo todo eu queria vir embora, o tempo todo eu procurava minha cunhada, que foi a que me convidou. E aí, quando eu cheguei em casa, lembro, no domingo, eu cheguei querendo contar pro meu filho, o Michael, que a ficha que estava foragido. E ele não estava em casa, né, velho? Ele não tinha dormido em casa. E eu mandei um recado para ele, ele foi dormir em casa, para na segunda-feira eu contar para ele o radical, aquela experiência que a gente sabe aí e tal, vamos lá. E aí, quando foi na segunda-feira de manhã, por volta de umas 6h30, 7h, eu escutei o barulho do caminhão do lixo. Um caminhão sonolento, o caminhão do lixo, acho que meu carro está atrapalhando. Quando eu fui olhar no Blindex, a minha rua estava preta, de policial da DRFC, mandando que eu abrisse a porta do meu quarto. Quando eu abri a porta do meu quarto, eles já estavam dentro da minha casa com meu filho preso. Aí eu confesso a vocês que aí a minha mente bugou, porque para quem saiu de lá com a promessa, né, velho? Que minha família ia ser restituída, que meu filho que estava preso ia sair, o que estava com mandato, isso ia ser resolvido. Inverteu. Foi na minha casa os policiais, levaram o que estava solto, ficou os 2 presos, e aí começou toda a minha cabeça. E aí a gente, falando no personagem que a gente acabou de falar aí, né, no manga, esse cara foi primordial, porque na hora eu lembrei do manga, eu liguei pro manga, e o manga apareceu na minha casa, e aí, né, fomos pra delegacia, esse camarada, várias pessoas me ligando, e aí um camarada, amigo meu, Joel, me ligou e disse: Robson, eu não tenho muito para te falar. O que eu posso dizer é o seguinte: a Bíblia fala que Deus só dá o fardo de acordo com o que a gente suporta. Deus permitiu seus 2 filhos presos porque ele sabia que você não suportaria ver seus 2 filhos mortos. Aquilo me confortou, aquilo veio de encontro ao meu coração. Entende? E aí, daí para aí, fomos lá cuidar das coisas que tinha que se cuidar, né? Porque aí, no final de contas, ficamos com os 2 filhos presos, a casa ficou vazia, o filho mais velho sempre foi muito independente. E aí começou todo o processo. Aí realmente, como a gente fala lá, aí começou para mim verdadeiramente o radical. Entende? Porque a gente sempre fala que o radical é lá fora, né? E as pessoas não entendem isso na sua... E é verdade. É onde que eu falo da transformação dele, porque dali para cá ele nunca mais deixou, né? Sim. Jesus, primeiramente, e deixou de fazer obra no radical. Isso tem ajudado muito ele até hoje. Cada edição que ele vem mais quebrantado, mais mudado, entendeu? Não que ele veio um santo quando saiu de lá a primeira vez, não foi isso, mas ele foi mudando cada etapa, né? Porque o radical para muitas pessoas tem etapas, né? O meu eu tô igual o caso do pastor Paulo, eu tenho assim, tem muitos encontros no radical, muitos encontros. Deus pegou o radical e usou o radical para me trazer à tona, sabe? É o meu ponto de encontro, é o radical. Por várias vezes eu tenho a oportunidade de ministrar em alguns lugares, até a Valéria até conversa comigo: caramba, Robinho, você fala muito no radical. Não é que eu tenho um radical mas é uma referência que eu tenho de transformação, entendeu, Mayara? Eu lembro muito bem, uma das coisas que eu bato muito na tecla, que eu falo, é que o radical, para mim, o mais importante para mim é o pós, que não é o culto. Sim? Você aí, eu já tive a oportunidade de ministrar, às vezes, devido ao meu trabalho lá, as pessoas me convidaram para mim no domingo lá falar do radical. Tô vendo todo aquele pessoal de branquinho ali, depois você volta ali 4, 5 meses, cadê fulano? Cadê Bertano? Então esse é o pós, mas aconteceu comigo. Eu lembro que eles perceberam em mim isso, né? Na época o Leandro e o Dão, e eles fizeram que quando o camarada sai de lá, eu costumo dizer que é igual quando você quer vender um carro. Todos os defeitos que o carro tiver, o cara tá tão interessado no carro, essa lanterna quebrada, não tem problema não, ele aceita tudo ali.
Depois que ele levou para casa, 2, 3 depois, se você for... Cara, eu esqueci de falar do farol, ele já quer desconto, é a mesma coisa. O camarada que sai no Radical no domingo, ele aceita tudo. Você chega na igreja... Então, o que eles fizeram? Deus usou uma sagacidade com o Leandro e com o Dão, falou assim, cara, vamos montar um PGM na sua casa, um culto. E eu aceitei, né? Na segunda-feira. Porque na segunda-feira, como o decorrer da nossa história, segunda-feira nós passávamos aonde? Na visita, na Água Santa. Dormindo dentro do carro. Dormindo dentro do carro, esperando o horário da visita. Então, na segunda-feira, durante o dia, a gente passava na Água Santa. À noite, criou-se esse culto na minha casa. Eu aceitei de cara. Eu lembro que na primeira segunda-feira, nós fizemos um bolo, eu comprei Coca-Cola. Eu estava radiante. Olha só. Eu tinha um pastor, que foi pastor da minha igreja, disse que a essência do radical, ela dura aproximadamente 15 dias. Depois de 15 dias, aquilo vai se diluindo. É fato. Eu falei com o pastor Caio, esse dia nós estávamos conversando com o radical, eu falei para ele que empurrar um carro não é difícil. O difícil é tirar ele do lugar. Depois você tira ele do lugar, tu empurra até com a mão, não pode deixar ele parar. O radical é a mesma coisa, é a ferramenta que alavanca. E eu tinha sido alavancado. E aí Deus usou a sagacidade e montou o culto da minha casa. Primeira segunda-feira eu fiz bolo, como eu falei, não fomos para voltando. Sei que na quarta em diante, aquela essência já estava devido aos problemas que a gente passava. Aquilo foi se diluindo. Eu lembro que eu cheguei pro Dom e falei, Dom, cara, não tem como marcar isso em outro lugar, não. O Dom Robin é 6 meses. Eu falei, não é possível, cara. 6 meses tem que ficar aí. E foi ficando. Foi ficando. Só que Deus, estrategista, e aí, caramba, eu falei, meu Deus, aí um belo dia me ligaram, né? E falaram comigo assim, o amigo meu ligou e falou, Robson, sabe quem tá aí da sua localidade aí, rapaz? Pô, largou a igreja, tá aí comandando tudo aí e tal. Eu falei, quem? Ele falou, o fulano, foi o nome do camarada, amigo meu. Eu falei, sério, cara? Ele falou, sério? Não, ele não tava na igreja? Ele falou, tá, mas ele saiu, tá aí. Aí eu fui lá na localidade, cheguei lá, realmente ele tava lá. Eu vi, falei, cara, o que você tá fazendo aí, rapaz? Ele falou, pô, cara, infelizmente tô com 2 mandatos de prisão aí, cara. E aí eu fui obrigado a vir pra cá e tô aí ajudando os camaradas. Aí eu falei, rapaz, faz isso não, cara. Eu falei, você tá ficando aonde, cara? Igreja, nada? Ele falou, cara, tô muito desapontado com a igreja. Veja bem, eu, voltado para Jesus, com um culto na minha casa que eu já tô querendo deixar para lá, mas aí quando me sinalizou isso, eu fui com força para cima dele, ele viu em mim, e tu, eu falei, eu tô firme na igreja, eu fiquei firme, né? Falei, não, eu tô firme na igreja, fui num projeto aí, que eu tô firme na igreja. Falei, você tá ficando aonde, tá dormindo aonde? Ele falou, cara, por enquanto não tem ninguém não. Eu falei, você não quer ficar na minha casa não? Imagine, filho, imagine, Mayara, o filme marcar um negócio desse sem falar contigo. Ele falou assim, cara, e a tua esposa? Eu falei, não, eu resolvo, cara, lá quem manda sou eu. Então, vamos lá. Aí, eu falei, ó, você vai fazer o seguinte, você vai ficar aí no domingo, em vez de você ir embora, aí segunda-feira eu vou pra visita, eu fico o dia todo na visita. E aí você dorme lá em casa, fica durante o dia trancado, dormindo lá em casa, nós vamos pra visita, e sem falar nada com ela, né, mano? Sem falar nada com ela. Não vai te dar problema? Eu falei, de maneira nenhuma, rapaz. Mas qual era o meu pensamento? Porque à noite tinha o que na minha casa? O culto. E aí no segundo andar ele dormia, e como é que ele saía de lá sem passar pela sala, se o pessoal estava todo lá, e ele não queria que ninguém soubesse que ele ficava lá. Então Deus acabou criando essa estratégia para com ele, mas que estava me dando o quê? Força, porque aí eu fiquei forte, eu já não queria mais que o culto saísse. Tá entendendo a nossa sagacidade? Então o meu problema agora, matar meu leão, seria o quê? Contar isso para ela. Aí não precisa falar, né? Eu não vou nem deixar ela contar. Quando eu cheguei em casa, que eu falei assim, Valéria, lembra do fulano? Ela lembra e tal. Mais ou menos. Eu falei, então, ele tá aqui, é sério, é mesmo, ela largou e tal. Poxa, eu tô com uma notícia pra te dar, uma boa ou uma ruim. Qual fala a boa primeiro? Ele vai assistir o culto, é mesmo? Qual a ruim? Eu falei, eu convidei ele pra dormir aqui em casa. Não precisa falar o que ela falou. Robson, olha, eu acho que eu vou desistir de você, porque eu não vejo conversão em você, não. Você deve ser louco. Nós estamos com 2 filhos presos. Você trazer esse cara para dentro da minha casa, mas, filho, não tem história. Não sei. Porque ele parecia tinha um imã, né? Que só puxava, assim, pessoas assim, né? E assim funcionou, Aí eu nunca entendi, poxa, não, realmente... caminhar e tá se enfiando pra dentro da sua casa. Porque humanamente falando, assim, Mayara, né? é complicado. Se coloque no lugar dela. Sim, com né, certeza. com certeza. O meu coração estava... Isso era uma estratégia que Deus estava me dando, mas, caramba, realmente eu entendo que corremos o risco. E aí eu lembro que acordamos 4h30 da manhã para sair. Quando nós estávamos saindo, eu já tinha esquecido que isso não foi assim de um dia para o outro. Tipo assim, foi na terça e só ia acontecer na segunda. Então aquilo foi diluindo e tal. E ficou. Quando foi na segunda-feira que nós estamos saindo, botei o carro para fora, quem tá lá de fora esperando para entrar para dentro de casa? Ele.
Ele entrou, eu entrei no carro e aí não precisa falar, né? Caraca. Mas funcionou. Ele ficou durante o dia lá, quando nós voltamos, teve o culto. Estava lá o PGM, vários louvores, e ele, o segundo andar, não tinha como. Entendeu? E aquilo Deus ia me dando forças. Vamos cantar esse louvor de novo e tal. Por algumas vezes, ele chegou e falou, pô, tu não tá de brincadeira, não faz isso comigo, não. Porque, né, realmente estava chegando. Até que o resumo de tudo isso, eu convidei ele pro Radical. Eu não imaginava que ele iria. E aí, levamos ele pro Radical. Eu lembro que foi uma dificuldade muito grande na semana do Radical. E eu fui, porque eu ia sempre ajudar lá durante o dia na sexta. E ele foi. Comentamos, inclusive, a Valéria comentou lá com meus filhos na visita. Pô, sabe o que o Robson fez? Tá levando aquele cara pra dentro de casa. Como é que as crianças, o que os meninos falaram? Tu é louco, pai, pelo amor de Deus, pai, tu tá levando esse cara. Não, ele é meu amigo. Resumo, tudo dizia que não. Né? Essa história ela vem para dizer, como eu vi da Elaine Martins. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo diria que daria errado. Entendeu? Mas aquilo está me dando força de eu continuar. Entende, filho? Que essa estratégia que Deus criou, o PGM entrou em mim e eles não estavam entendendo. Pô, esse cara, o Dom, falou, pô, tu queria desistir do ranking, agora não, vamos fazer. Aí teve dia que o Dom falou, Robson, hoje não vai ter. Não, hoje tem que ter, cara. Acho que eles não podiam saber que ele estava lá e a gente trabalhando. A Valéria começou a entrar no mistério, Deus vai trabalhando. Fomos ver um de dança, ele começou a conversar com a gente, parou de fumar, não fumava mais. E aquilo foi indo. Até que a gente convidou, ele foi pro Radical, passou no Radical, deu bastante trabalho, que já é um outro detalhe, mas no domingo, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele largou tudo, mas foi tudo. Inclusive, na segunda-feira, já pagar o processo dele, se entregar, e aí a liderança do Radical ajudou firme com ele. E o resumo de tudo isso, os 2 processos dele sumiu. Nossa. Ele foi trabalhar na Câmara dos Vereadores, casou-se com a menina. Resumo, então isso foi fruto, vamos fazer da onde? Lá daquele início. Quando eu estava querendo desistir, Deus criou essa estratégia para me ajudar alguém. Entende? Eu entendo que a Valéria hoje entende tudo isso. Por isso que quando ela convidou, ela falou, poxa, não tem muita coisa. Eu falei, você tem tudo, porque ela é parte disso. Porque se a outra pessoa batia o pé, não quero. Sim. Entendeu? Claro que Deus também estava no processo. No comecinho da caminhada dele no Radical, eu ficava meio assim, né? Porque eu sei que era a resposta de Deus para minha vida, de eu lutar por ele e ver ele convertido. Mas ao mesmo tempo eu ficava, poxa, esse homem só quer saber de Radical, cara. Aí viaja, chega do trabalho Radical, não tem tempo pra mim. Assim, não tinha quase tempo pra mim. A gente, assim, eu fiquei um pouco sem entender, mas sendo que o Espírito Santo se tocava assim em mim também. Eu até às vezes falava com ele, reclamava, né, um pouco com ele. Poxa, essa semana você não tinha que ir, não. Não sei o quê, porque você só quer saber de Radical. Aí, porque assim, a vida dele sempre foi muito assim, intensa, né? É 8 ou 80. A vida dele era assim. Então, eu senti assim, Deus falando isso comigo, que Deus trabalha na vida de cada um conforme a necessidade de cada um, né? E a necessidade dele era essa, se lançar mesmo no Radical. Então, deixa ele, que eu tô fazendo obra na vida dele. Aí eu me calava, eu aceitava, eu ficava. Mas no começo eu ficava meio chateada. Porque do 8 é esse. Mas do 80 eu comecei em todos os radicais. Teve uma vez que eu fiquei 3 meses, não foi? Eu cheguei a comprar um carro. Eu comprei um carro do Paulo. E aquele carro rodava Colocava tudo. Até Isso, com todo adesivo de Radical, eu ia para Minas, eu ia para... Todas as bandeiras já me convidavam por ver se minha vontade de ajudar, porque o resultado da minha concepção é um retorno muito rápido, mano. É uma pregação que você faz um apelo e vem muita gente. E Deus começou a ver, igual eu tenho hoje, por exemplo, o Adão, que assim, a gente fala filho na fé, né? O Adão em Belo Horizonte, mas ele falou, Robson, eu quero ser maluco igual esse Robinho. Entendeu? Pela forma de... Então a gente vê os retornos no filme, isso ia me alimentando e me dando vontade de largar tudo. Tudo que eu digo assim dentro do, sabe? O meu pastor na época comentava com ele, falou, cara, eu tenho você como um missionário, cara. Por mais de não ser radical, depois ele foi. Ela entra nessa participação, nunca chegou para mim e falou assim, você não vai hoje. Pô, não vai não, nunca. De repente falar igual ela falou, mas nunca me... Então, ela é parte disso. Porque às vezes ela não foi, mas ela ficou para mim ir.
Sim, né? Então, ela é participação, ela é radical nisso aí, porque por trás dos bastidores, às vezes quase não se vê, mas é a pessoa que me mantém ali. Com Por certeza. exemplo, esse final de semana eu fui abençoado, a gente fomos lá no culto abençoado. Eu estava em Pernambuco, eu estava 28 a 30 dias viajando. Eu cheguei no sábado e no domingo eu passei o dia no radical. Então, se é outra esposa, falaria que não é que não falar você não vai, né? Mas que não de momento sempre nenhum. Entendeu? Então, eu acredito, ela é uma das bases que me faz eu Claro. ser esse radical. Sim. É porque quando a gente passa por algo tão grandioso assim, geralmente a gente quer que as pessoas que a gente ama passem por isso também, né? E fazer parte disso. Mas assim, do radical, o que você sente que marcou você lá? Eu já falei até nisso, né? Uma das passagens para mim no radical, que eu tenho muitos, já levei muitas pessoas, eu já passei, eu já tive, inclusive aí, o nosso amigo aí, o chefão Eliezer, ele é participação eu já passei em boca de fumo. Eu lembro muito bem que ele é conivente comigo, né? Que eu passei uma vez num tráfico de droga, numa boca de fumo, tinha um camarada de plantão lá, sabe que é um plantão, né? Armado lá, e eu passei e ele falou assim, aí falou, que eu sempre falo de radical para eles e tal, eles viram em mim mudanças, né? Sim. E eu falei com ele, e aí, paizão, quanto é que vai ter o radical? Eu tava indo pro radical, cara. Eu falei, eu tô indo pra lá agora. Ele falou, pô, cara, se eu não estivesse no plantão aqui, eu ia. Eu falei, pai, por que você não vai? Ele falou, não, eu tô aqui. Cara, eu liguei pro Eliezer, que é outro doido igual a mim. Ele falou, traz ele, que aí teria que pagar a taxa, né? Então o Eliezer falou, não, pode trazer com ele que eu abono. E eu peguei esse camarada, botei ele dentro do carro, largou lá o material dele lá. Quando foi na segunda-feira, eu tive que ir lá explicar, porque ficou um plantão lá vazio, botamos ele no carro, levamos pro sítio. Ou seja, então, assim, essa parte bem louca eu faço, entende? A minha parte de botar lá dentro então, isso aí sempre me impulsionou muito, mas igual esse que eu acabei de contar, eu acho que para mim esse aí foi muito forte, porque, vou ser sincero, eu não esperava, não que eu não acreditasse no poder de Deus, não é isso. Mas foi igual eu estava conversando com a Mayara. Assim, o desnível era muito grande. Esse cara, entendeu? Que eu chegar no domingo, que chegou, a gente ali em Vila de Cava, que o telefone falou, eu vi esse cara pegar o telefone, ligar para tudo que é lugar, ó, tô entregando, não quero mais nada com isso e tal. E largou. Literalmente largou. Eu lembro que acho que teve uma quarta-feira que foi o pós-radical, chegou lá, ele começou a falar, a gente preocupado com o que ele estava falando, e ele já falando o nome dele. Ou seja, então, essa é uma parte que me marcou muito no radical. E o que me marca é quando eu vejo os pós-radical. Os pós-radicais são pessoas que eu posso dizer que estão com a gente. Porque, às vezes, no domingo ali, na frente, na roda, vai no culto do domingo à noite e tal, e quando você procura saber da informação, firma aquele camarada. Ih, rapaz. Ou seja, o que a gente faz com ele agora? Então, queimamos um cartucho. Então, para mim, o meu pós-radical é quando eu vejo aquele que está igual a mim. Eu fui uma ficha que não foi jogada fora. Entende? Entende? Porque esse cara eu sou fruto do radical. É por isso que, às vezes, quando ela fala, pô, Robin, você fala muito no radical. Não, porque eu sou fruto do radical. Claro que o radical foi a ferramenta usada. Mas para mim precisava de algo muito forte. E o radical foi essa arma muito forte. Entendeu? Que eu fui confrontado e tal, que depois Deus começou a me trabalhar, deu trabalhar no radical e ver retorno muito rápido. É você montar um negócio, começar a vender um produto e aquilo bombar rápido. O radical meu é esse, entende? Ali para mim é uma série de conferências. Eu tenho uma participação, entendeu? No domingo, sabe? E quando chega na segunda-feira, hoje acontece muito, eu vejo aquele monte, igual aconteceu esse final de semana que ele trabalhou lá, chega na segunda-feira, eu vejo aquele monte de relatos, a pessoa manda, Robinho, olha essa pessoa aqui, sabe? Então aquilo ali me dá força, É claro que hoje o meu serviço não ajuda muito, mas eu faço o possível para me enquadrar dentro do radical. Então, para mim, a pergunta que você fez, que eu acho que mais marcou para mim, é de ver essas pessoas, entendeu? Da ferramenta do radical, dizendo de mim, de eu conseguir ser uma ferramenta que eu consigo, efeito rápido, mostrar às pessoas que tem jeito. Eu costumo dizer que Jesus é o único que transforma o lixo humano. Eu me considerava um lixo humano, entre aspas falando. E não só o radical, mas é claro que Deus criou toda uma estratégia usando o radical. E hoje eu sou uma pessoa não só reintegrada à sociedade, mas um novo homem, uma nova criatura.
Glória a Deus. E algo muito legal na sua história é que você falou que foi um processo, né? Sim. E muitas vezes as pessoas acham que o processo de santificação é algo da noite pro dia, e não é. A gente sabe que a restauração, ela Demora. movimenta muitas coisas na nossa vida, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. E como foi essa restauração da família de vocês, né? Porque foi toda a família que foi restaurada. Né? Eu digo que ainda está sendo, né? Uhum. Porque ontem mesmo teve um culto na minha casa e eu falei pro meu filho que se eu tivesse que cantar um louvor para ele, eu cantava que o maior pintor do mundo está pintando a sua história. Entende? Então, a cada dia, a gente, como diz na gíria popular, a gente vai matando um leão. Quanto mais a gente mexe, mais a gente é afetado, né? Eu até disse lá ontem que eu tô igual aquele provérbio que fala: quanto mais eu apanho, mais eu sou apaixonado. Entendeu? Porque eu entendo, Deus me fez entender que quanto mais eu mexo para me saquear o inferno, a represária vem. Entende? E a gente tem que saber administrar isso, entende? Com certeza. Não é isso, Valéria? Sim. E você, quando você foi ao Radical, o Robin já tinha ido, né? Como foi para você essa experiência? Quando eu fui, eu já fui de coração aberto. Eu, assim, sabia que tinha umas partes lá que não era muito legal, pelo que eu ficava catando dos outros falando. Mas, assim, eu falei assim, eu quero saber, eu vou de coração aberto, porque eu sei que tem que ser coisa boa, né? Coisa de Deus, então eu vou. Aí fui, e assim, quando eu saí de lá, eu enxerguei em mim que eu não era nada, que eu não fazia nada para Deus, que eu pensava que eu era alguma coisa, que eu pensava que eu fazia alguma coisa. E quando eu saí de lá, eu me afirmei mais ainda nos trabalhos que eu fazia na minha igreja, né? Até mesmo porque antes de eu ir, eu sempre saía, entrava e saía do grupo. Esse grupo de evangelismo, né? Entrava e saía. E desde que eu fui, eu nunca mais saí. Até hoje. Entendeu? Porque ali eu vi que eu não fazia nada para Deus. E eu aproveitei por cada oportunidade ali, de tudo que eu ouvi. Eu fui, eu tava, como ele falou, eu tava com os 2 filhos presos quando eu fui. Mas eu não olhei para nada, eu olhei só para mim. Abri meu coração e fui para receber tudo que tinha ali. E foi bênção na minha vida, foi muita, muita bênção na minha vida espiritual. Até hoje eu fiquei firme no grupo que como eu falei, que saía, entrava e saía, nunca mais eu saí. Muito bênção. E como estão os filhos de vocês hoje? O Michael. O mais novo já se converteu, aceitou Jesus. Ai, Tá que bênção. Caminhando, tá bem, graças a Deus, bem resolvido. O mais velho tem o temor, frequenta, né? O do meio, que é o Marlon, frequenta, mas, assim, eu até pouco tempo, eu me questionava sobre aquele. Eu lembro uma vez que nós estávamos lá na PIB de Guadalupe, acho que vocês até eram de lá, o pastor Nivaldo. E logo quando eu passei pelo Radical, no domingo teve um pós lá, era no domingo. E eu tive lá. E aí perguntaram para mim sobre o Radical. E o que eu disse na época foi que eu ainda estava na sexta-feira à noite do meu Radical. Lá. Acho que meu domingo ia chegar. Se a gente for transformar isso que você me perguntou em Radical, eu poderia dizer que hoje a gente está no domingo no café. Vamos dizer assim. Tá entendendo? Sim. Eu já estava no domingo no café. Do café para o almoço ainda faltaria alguma coisa. Sim. Mas aí vocês já entenderam, né? Sim, Quem é radical, você que é radical, também já entendeu. Ou seja, então a gente está bem perto já de chegar na hora do almoço. Finalizar o domingo. Finalizar o domingo. Agora sim, com a história de vocês, eu acho que muita gente pode se identificar. E o que vocês acham, assim, que deixa para essas pessoas que estão afastadas, às vezes, ou que como você acha que talvez não seja merecedor de estar vivendo algo com Deus, o que você poderia deixar para essas pessoas? Maiara, eu não posso falar de um medicamento, né, que ele é bom se você não me viu
com a enfermidade. Se você me viu enfermo, você viu me machucado, e você depois tem o mesmo que eu tive, e eu te receitar uma pomada, você vai entender, talvez, que ela funciona porque você viu que em mim ela funcionou. O que eu quero dizer com isso? O radical, para mim, funcionou. Nós estamos falando de radical. Aí eu vou realmente dar razão ao que ela diz. Não é a palavra o radical. Essa ferramenta usada, né, criada magnificamente para almas, em mim funcionou. Eu era um camarada, ela falou aí, realmente eu era muito difícil. A minha vida era cheia de altos e baixos. Eu estava na igreja, ficava firme no 80, daqui a pouco eu estava no 8, entende? Eu nunca tive vício, nunca bebi, nunca usei droga, nunca fumei cigarro, mas eu era uma pessoa que eu tinha outros problemas que realmente me tiravam do caminho do Senhor. E para mim era... Já teve vezes até de eu desistir, entende? E através do radical, hoje eu sou essa pessoa que posso vir aqui num podcast desse e botar a minha cara a tapa das pessoas realmente dizer quem sou eu hoje, entende? Então esse remédio para mim funcionou. Então ele funciona, entende? Para pessoas assim que precisam de algo muito forte e acha que não tem jeito, tem jeito. Entendeu? Ela funcionou e hoje eu estou aqui para dizer que ela funciona, entendeu? Então que se não foi, vá, entende? Porque de coração aberto vai funcionar. Agora, como diz o provérbio, eu não consigo tirar ninguém de um buraco se pelo menos não levantar a mão. Então, se não for, entende? Você não vai poder descobrir se realmente funciona ou não. Agora, comigo, graças ao meu bom Deus, foi a ferramenta que hoje eu estou aí firme no caminho do Senhor e querendo sempre mais, atropelando tudo isso. Amém. Glória a Deus. A gente sempre encerra a conversa pedindo para deixar um combustível para as pessoas, né? Então, assim, do que a gente conversou, do que Deus tem falado com vocês ultimamente, deixa um combustível para o pessoal aí, para a quinzena do pessoal. Pode. Bem, eu vou dizer uma coisa que é o simples, né? Infelizmente, os dias maus estão por aí e a todo momento a gente vê que estamos prestes a tudo se acabar. A tecnologia está muito avançada. Eu tenho 55 anos e desde a minha adolescência, no quadro no gabinete do pastor, tinha um quadro lá que existia um desenhozinho de um caminho estreito, céu, de um caminho largo, inferno. Tudo se mudou. A tecnologia avançou. Agora, esses dois caminhos continuam o mesmo. E não tem outro jeito. A receita é essa. Céu e inferno. Nós temos a sã consciência do que pode me levar para o céu, que pode me levar para o inferno. Hoje já teve pregadores audaciosos que falam que é verdade, que às vezes tem muitas pessoas que estão caminhando dentro da igreja a caminhos, passadas largas para o inferno. Entende? E que, infelizmente, se não há tempo, se deixar, permitir, entender, reconhecer que Jesus é o único caminho, infelizmente não tem outro caminho. Às vezes a gente fala muitas coisas, muitos detalhes, mas não tem jeito. Existe céu e inferno, né? E eu lembro muito bem, uma vez a gente estava na igreja do pastor Edilson, a gente comentando, falando sobre isso. Depois a Valéria fez até um adendo comigo, porque realmente a gente tem que ter o entendimento, lembra que você falou sobre o reconhecimento do que Jesus... Amém, amém, amém. Mas o meu hoje, objetivo é ir para o céu. Não adianta eu ficar mais como eu estava dentro da igreja, tendo convicção de que eu estou caminhando a passo largo para o inferno. Entende? Porque não existe dois senhores. Não existe dois. Os caminhos que tem é esse. O céu ou o inferno. Então o recado que eu deixo é esse. E você, Valéria? Deixa o combustível pro pessoal também. É isso, você que se encontra desanimado, fraco, né? Deus, ele tá de braços abertos, esperando você dar um passo, né? E aproveite essa oportunidade do radical, que eu tenho certeza que vai mudar a vida da pessoa que for lá
vai de coração aberto e aproveita a oportunidade que tem lá para sua vida, que ali você vai encontrar a força que você precisa para buscar a Deus. Amém. Amém. Gente, a gente teve uma conversa muito boa hoje, né? E o que a pessoa não pode fazer antes de fechar esse vídeo? Ela não pode deixar de curtir, não pode deixar de encaminhar para uma outra pessoa que vai ser muito abençoada por esse vídeo, né? E comentar aqui embaixo o quê? Compromisso. Porque do que a gente tirou daqui, gente, é que você tem que ter compromisso com Deus. Amém? Então é isso, galera. Até a próxima. Muito obrigada e tchau. Tchau, tchau.